O Adobe Photoshop já tinha, de certa forma, uma versão aí da inteligência artificial, mas era algo muito incipiente, algo muito superficial, posso dizer assim, do que hoje é uma versão de fato de inteligência artificial do Photoshop. E eu vou te mostrar nesse vídeo como que você pode criar imagens utilizando o Photoshop Beta. Opa, aqui é Graciela Neves e já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho para que você seja notificado de mais vídeos, de todos os vídeos que eu lanço aqui no canal. Dá o seu like aí, não vai te custar nada e você ajuda o canal a crescer, beleza? Olha só, vamos embora para a tela do computador. Aqui eu assino a versão para estudante do Photoshop, eu vou deixar aqui no card, ó. Aqui no card, eu nunca sei para que lado que eu tenho que botar, se é com a direita ou com a esquerda, não importa, vai estar aqui no card o vídeo onde eu falo como que você faz a assinatura do Photoshop, do Adobe, de um modo geral, mais em conta, tá? Então, aqui, olha só, o que acontece? Eu vou abrir aqui os aplicativos, tá? Então, aqui vai aparecer os aplicativos que eu tenho instalado. E aí, aqui também tem, eu vou abrir aqui, ó. Se a gente abre aqui, vou clicar aqui em concordar. E aí a gente tem duas coisas aqui com o Photoshop. Olha só, vou voltar aqui pro Creative Cloud. Ó. A gente tem o que eu acabei de abrir, que é o Adobe Firefly. E a gente tem também uma outra versão do Photoshop, que é uma versão beta do Photoshop. Quer ver? Ela não tá aparecendo aqui, mas ela tá aqui em algum lugar, ó. Que aqui ela tá aparecendo, tá vendo? O Photoshop Beta, porque eu instalei ele aqui no meu computador, tá? Então, aqui em aplicativos, vou colocar aqui foto para ficar mais fácil, ó. Ele não tá aparecendo aqui, tá vendo? Ó? E aqui tem também, tem o Adobe Firefly, que foi o que eu abri. E não sei porque ele não tá aparecendo aqui, mas com certeza se a gente colocar aqui para pesquisar, ó, Photoshop Beta, vamos ver se ele carrega aqui. Aqui, ó, ele tá... ele não tá aparecendo aqui. Vou colocar aqui em aplicativos. Eu não sei porque ele não tá aparecendo, mas ele tá aqui, tá? De alguma forma ele vai aparecer aí para você, para mim não tá aparecendo, eu não sei porquê. Então eu vou abrir aqui o Photoshop Beta e vou deixar aqui o Photoshop Firefly. O Photoshop Firefly, ele funciona basicamente como como o Midjourney, por exemplo. Então você pode colocar aqui, ó, criar. O ideal é a gente escrever em inglês, tá? Criar uma imagem. Eu sou bem ruim assim para. Vou colocar aqui, ó, criar um desenho do Homem-Aranha. Tô imaginando aqui no alto de um prédio, prestes a lançar sua teia. Crie uma imagem, colocar uma imagem hiperrealista, colocar assim e vou gerar, tá? Eu não sou a melhor pessoa para dar comandos para IA. Eu realmente, assim, a minha imagem, ela não... Eu consigo imaginar, às vezes, na cabeça, mas eu não consigo detalhar ela em palavras especificamente. E aí veio essa coisa ridícula, que não era o que eu esperava. Homem-Aranha... Aí a gente... Porque a questão aqui da IA é quanto mais você dá detalhes do que você quer, melhor vai ser o resultado daquilo que você imagina, daquilo que você quer, né? Aí aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Visto de costas. E aqui, Homem-Aranha do desenho animado, sei lá. Não sei se isso vai funcionar
né? Mas assim... Mas o fato é que eu só tô querendo te mostrar que você consegue dar os comandos igual a gente dá lá no Midjourney. E aqui a gente ainda consegue dar uma referência. Então, por exemplo, se eu vier aqui no FreePic, ó, vamos supor, eu venho aqui no FreePic, vou buscar aqui por Homem-Aranha, tá? Para ele entender qual Aqui não tem. Vou colocar Spider-Man. Spider-Man. Olha, isso é legal. Spider-Man. Ah, não vai ter, né? Vou tentar achar aqui no Google mesmo, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um... Opa. Vou voltar aqui, ó. O que é isso? O que tá acontecendo? Vamos ver aqui no Google mesmo, ó. Vou pegar essa imagem aqui, que aí ele vai entender um pouco melhor o que é o Spider-Man de costas. E eu vou aqui, ao invés de Homem-Aranha, não sei, vou colocar Spider-Man. E aqui eu vou colocar, então, a imagem que eu acabei de dar uma captura de tela, que é essa daqui, ó. Vou colocar ela como referência. Vou colocar em continuar. E aqui vou gerar a imagem, tá? Então aí ele vai me gerar quatro versões. Percebe que, olha só, aqui eu ainda consigo determinar qual é a proporção. Por exemplo, poderia ser paisagem, retrato, widescreen, por exemplo. Aqui eu posso escolher o tipo de conteúdo, se ela é uma foto ou se ela é uma arte. Então eu poderia determinar que é uma arte, tá? Então aqui eu poderia colocar uma imagem 3D, por exemplo, hiperrealista. Vou deixar o Homem-Aranha mesmo, ele tá com dificuldade de entender o que é Homem-Aranha. A sua teia. Foi isso que eu escrevi? A sua teia. Aqui a gente ainda pode determinar quais são os efeitos. Olha só, além da referência, eu tenho uma galeria onde eu posso escolher essa referência. Aqui a gente tem os efeitos. Então aqui eu ter os efeitos populares, que são esse aqui, ó, buquê, arte em papel, synthwave, pintura, arte digital hiperrealista. Tem as cores, né? Então eu posso escolher tom quente, monocromático, a iluminação. Então não é só um Midjourney onde a gente tem só o comando para dar, né? Aqui no caso, olha só, tem até a câmera, né? Então pode ser um ângulo amplo, detalhe, foto tirada de baixo. Então a gente tem uma facilidade gigantesca para a gente gerar essas imagens. E no Photoshop Beta, olha só, eu vou criar aqui um novo arquivo. Basicamente é a mesma coisa. Se eu clico aqui, ó, em gerar imagem, eu vou abrir uma tela que basicamente é quase a mesma coisa do Adobe Firefly. Então aqui eu tenho a possibilidade de dar o comando. Aqui também eu vou escolher se eu quero arte ou se eu quero foto. Aqui eu vou determinar qual que é a minha referência e quais são os efeitos. Aqui a gente só não vai ter, olha só, a gente só não vai ter aqui essa questão aqui da cor e tom, iluminação e ângulo de câmera, que é muito bom, que é super interessante. Então, por exemplo, se eu for criar aqui uma referência, então, sei lá, que é arte, gera uma imagem de uma mulher, vou deixar assim bem simples, tá? E aí ele vai gerar esse comando aqui que eu pedi.
Ele tá gerando aqui na lateral, olha só. Ele vai gerar aqui. Ó, então ele gerou aqui uma imagem, tá? Eu posso escolher qual que eu quero. Então vamos supor que eu quero essa daqui. A partir daqui eu posso gerar uma imagem similar. Eu posso remover um background. Eu posso, e aqui eu vou dar uma nota pro que ela gerou, tá? Então eu posso tirar o background, né? Tirar o fundo ou gerar algo similar. E aí eu posso também dar outro comando, gerar outra versão. E aqui eu ainda posso, por exemplo, vamos supor, vou selecionar aqui uma área e nesse espaço aqui, ó, por exemplo, ou, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, vou marcar aqui, por exemplo, ó, só a camisa dela, ó. Então, vou ver até aqui a roupa dela. Então, vou gerar mais ou menos aqui. E aí, eu posso criar uma seleção, Make Selection, beleza. E aqui eu posso, olha só, eu posso gerar uma cor. Então, Só que a gente não precisa de um comando para gerar uma cor, né? Obviamente. Então, aqui eu posso, por exemplo, colocar, vamos supor que eu vou selecionar aqui uma imagem. Vamos baixar aqui uma imagem para uma camisa, tá? Então, por exemplo, estampa de camisa. Vou botar assim, tá? Vamos pegar aqui alguma coisa, por exemplo, esse daqui, ó. Vou salvar. E aí a gente vai voltar aqui e vou selecionar aquela imagem. Ixi, peraí que ela tá... Vamos fazer assim. Agora sim. Vou selecionar ela aqui como referência, olha só. Crie, substitua. Pela referência. Vou colocar assim, tá? Vamos ver se vai funcionar. Você vê que a seleção que eu fiz não foi perfeita, né? Então eu fiz uma seleção bem ruim, vamos colocar assim, né? Ó, aí o que ele fez? Ele pegou o limite que tava da roupa, certo? E substituiu pela referência que eu enviei. Então se eu tiro aqui, ó. Então, aliás, na verdade ficou um pouquinho aqui para baixo, assim, né? Mas ele consegue substituir. Se eu quiser, eu posso falar exatamente com ele que eu quero substituir a camisa e eu consigo literalmente dar esse comando e substituir aqui. Então, eu consigo fazer alterações aqui nessa imagem aqui muito, muito grande. Então, por exemplo, eu consigo substituir aqui a cor do cabelo sem ter que fazer uma seleção muito precisa, tá? Eu posso, por exemplo, selecionar aqui, ó, e pedir ele para mudar o fundo aqui da minha imagem, por exemplo. Então, ou nem preciso fazer essa seleção, na verdade. Quer ver, ó? Eu posso, sem precisar fazer a seleção, quer ver, ó? Substitua o background da imagem pela imagem de referência. E vou colocar outra imagem aqui de referência. Vou colocar essa mesmo aqui, ó. Só que aí ele... Bom, percebe que a gente tem que fazer algo bem mais... ele não é inteligente, né? Então, assim, esse comando não deu certo. Eu tenho que mostrar para ele, talvez, o que é o background aqui, né? Então, tem que ser um pouco mais específico. Eu tô sendo muito noob aqui
nessa IA aqui. Realmente eu sou bem noob nisso. Mas em termos de dar comando. Mas se a gente conseguir fazer uma seleção aqui bem a grosso modo, ele vai entender que eu quero substituir só esse fundo, tá? Então, assim, o que eu quero te mostrar no final das contas é que mesmo tanto através aqui do Firefly, quanto através do Adobe Photoshop Beta, a gente consegue fazer muita coisa de IA, muita coisa. Para aqueles que já estão acostumados com esses comandos, vai ficar muito, muito fácil. Eu, particularmente, como a gente não tenta muito fazer essas coisas, então a gente fica ainda mais... fica mais difícil, né? Eu realmente, assim, eu não tenho muita paciência. Na hora que eu vou dar o comando, que eu penso no que eu quero, aí eu resolvo. Aí eu prefiro ir logo no FreePic e buscar aquilo que tá mais próximo daquilo que eu quero. Então eu não tenho paciência de ficar dando comando e pedindo para alterar. Dá o comando, peço para alterar, eu não tenho essa paciência, então eu deixo para quem tem paciência e para quem gosta de fazer isso. Eu particularmente não é para mim, mas eu quis aqui nesse vídeo te apresentar essas duas possibilidades que são muito melhores do que o próprio Midjourney, e eu acho que para quem consegue mexer com isso vai fazer uma grande festa, beleza? Então deixa o seu like aqui embaixo.